Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa expressão inspirada, no grego é theos pneutos, quer dizer que Deus soprou a Escritura na mente de homens piedosos que falaram da parte de Deus, movidos, como diz numa outra parte da Bíblia, movidos pelo Espírito Santo. Agora, o que faz da Bíblia um livro sui generis, um livro especial, um livro divino, um livro diferente de qualquer outro? Eu poderia falar muita coisa aqui. Eu poderia começar o meu sermão aqui falando, por exemplo, que a Bíblia hoje é o livro mais publicado, traduzido e talvez lido em todo o mundo. Nenhum livro chega nem perto do recorde da Bíblia. Só para você ter uma noção, hoje existem 2.565 diferentes idiomas que têm a Bíblia traduzida em parte ou no todo. E existe um projeto do Wycliffe Institute que até 2025 querem que a Bíblia esteja traduzida em todos os idiomas do mundo. Amém? É o livro mais lido. Existe uma pesquisa feita a partir de 1816, uma contabilização, feita pela Sociedade Bíblica, e desde 1816 até hoje, calcula-se que mais de 6 bilhões de exemplares da Bíblia já foram vendidos. Já pensou que é isso? Mais de 6 bilhões. Note, essa conta só foi feita de 1816 para cá. Exclua dessa conta qualquer Bíblia que foi vendida antes do século XIX para trás. É o livro mais lido do mundo. Foi o primeiro livro a ser impresso no Ocidente por Gutenberg, na Alemanha. Foi o primeiro livro a ser impresso. A Bíblia é estimada por grandes intelectuais da história, Coelho Neto, Dom Pedro II, Dostoiévski, Shakespeare, vários desses homens amavam e admiravam a Bíblia, Isaac Newton. Eu poderia falar tudo isso. Eu poderia começar o meu sermão fazendo um discurso triunfante em nome da Bíblia. Quem sabe até ufanista. Mas, para surpresa talvez de alguns que estão aqui, não é este o meu apoio, a minha introdução a respeito da Bíblia. Eu vou falar dos problemas que a Bíblia tem. E vou admitir uma concordância parcial com um ateu. Bernard Shaw. O grande escritor Bernard Shaw. Vocês já ouviram falar dele, claro, não é? Bernard Shaw, ele era ateu, inimigo da Bíblia, tremendamente inimigo da Bíblia, um intelectual de um excelente calibre mental. E olha o que ele falou. A Bíblia é o livro mais perigoso da história. Mantenha-o trancado e jogue a chave fora. Mantenha-o longe do alcance de seus filhos. E de novo, para surpreendê-los, eu não vou falar da última parte, mas pelo menos da primeira, eu tenho que admitir que a Bíblia realmente é o livro mais perigoso da história. Eu admito. Porque esse livro aqui é uma arma. Se eu usá-lo indevidamente, eu posso fazer lavagem cerebral num grupo, fundar uma seita aí, ganhar muito dinheiro e enganar um monte de gente. Eu posso matar em nome desse livro. Eu posso enganar em nome desse livro. É um livro perigoso. Concordo com o Bernard Shaw com a primeira parte, não com a segunda. A segunda é quase um exagero, uma hipérbole de escritor. Mas a primeira, realmente, a Bíblia é um livro perigoso. Sabe por quê? Raciocina comigo, a sociedade ocidental todinha está baseada nesse livro. Os nossos valores, a nossa ética é baseada nesse livro. Quando se fala em Deus, é na Bíblia. Quando você entra num tribunal e tem uma cruz lá, é baseado na Bíblia. Por que tem uma cruz como símbolo de um tribunal? Porque quando você assiste, ou fala um filme, por exemplo, de vampiro, o pessoal usa a cruz para espantar o demônio. É tudo baseado na Bíblia. Por que a cidade que vocês moram chama-se São Paulo? É uma tradição bíblica. Fundada a partir da fundação de um colégio. Agora vou ter problema com o professor Birajara aqui. Tem uma outra história, pedacinho, que o pessoal não conta muito, viu? Na verdade, quando os jesuítas vieram aqui, eles vieram porque havia um fazendeiro que morava amaziado com 2 índias. Sabiam disso? Eu posso contar, professor? Eu vou apanhar agora, viu? É que tem um historiador que é especializado em história do Brasil. Na verdade, os jesuítas, o Manuel da Nóbrega, Anchieta, eles vieram a mando da coroa portuguesa, que tinha um dono de uma terras da coroa, evidentemente, mas outorgadas por esses proprietários aí. Ele vivia com 2 índias, isso não pode. Na época, a Igreja Católica dominava tudo. Então, para a Igreja Católica, como para a Igreja Adventista, o homem ter 2 mulheres, poligamia e adultério. Então, a questão é a seguinte, ou largue as índias, ou você vai ser excomungado. E ser excomungado era perder tudo. Então, os padres chegaram até a fazenda lá, e quando foram visitar esse fazendeiro aí, ele, 2 padres, 2 jesuítas aqui, atendeu bem os 2, mandou matar um porco para eles comerem lá, e tudo, aquela alegria toda, e na hora eles comendo felizes, e na hora do almoço, mas por que essa visita? Não, a visita é o seguinte,
nós vamos falar que o senhor está excomungado, porque o senhor vive com 2 índias. Ele falou, está excomungado, botou os 2 para correrem, com a arma atrás, eles ficaram igual perdidos no meio do mato aí. Quando eles ficaram perdidos no meio do mato, eles foram salvos por um grupo de índios, que ficava mais ou menos ali onde é a Praça da Sé hoje. Esses índios trataram bem os padres prometeram então que iriam voltar e fundar um colégio. Aí fundaram o Colégio de São Paulo, hoje temos a cidade de São Paulo, graças à safadeza Os paulistas pelostanos não fiquem chateados comigo, viu? Se eu contasse a história de Minas Gerais, ia ser pior ainda, eu sou mineiro. Mas vamos continuar aqui. Essa aqui é apenas uma digressão, mas você sabe, a Bíblia é baseada... Desculpa, a sociedade ocidental tem a sua história baseada na Bíblia. A maneira como nós dividimos a história medieval, história antiga, é baseada em releituras da Bíblia. E vou mais. Vocês já ouviram falar no Enuma Elish? Não? Gilgamesh. O Gilgamesh, o épico do Gilgamesh. Alguns estão batendo assim, alguns poucos aí que são da área, né? O épico do Gilgamesh, o Enuma Elish, são tratados sumerianos que contam a história do mundo. Mas não se sinta um ignorante por não saber desses livros, não. Você pode passar a sua vida toda sem ter nenhuma opinião formada sobre esses livros, que não vai fazer diferença nenhuma. Pode ficar tranquilo. Não vai fazer diferença. Se você nunca ler o Enuma Elish, não vai fazer diferença. Se você passar a sua vida toda sem saber se concorda ou discorda do Enuma Elish, não fará diferença. Porém, eu quero dizer que você não pode passar a sua vida neutra em relação a esse livro. Por quê? Eu não estou afim de religião. Não, vou falar por quê, justamente por isso. Se esse livro aqui for mentiroso, é o livro mais desgraçado de toda a história. Ele tem que ser combatido. Eu estou falando sério. Repito a frase de Bernard Shaw. A Bíblia é um livro perigoso. Então você que é crente, você que é descrente, você que não sabe o que você é, eu já começo o meu sermão dizendo para você o seguinte: esse aqui é o livro mais perigoso da história. Se ele for mentiroso, você não pode ficar neutro. Você tem que combatê-lo. Porque a sua família pode ser enganada por esse livro. O seu filho pode ser enganado por esse filho. Você pode ser enganado. A sociedade pode ser enganada. O governo que você vota nele pode ser enganado por esse livro. Se esse livro for mentiroso, você tem que combatê-lo. Senão você não é digno de ser um cidadão. Por outro lado, se esse livro for verdadeiro, você será um tolo se não segui-lo. Percebeu que não dá para ficar neutro? Se a Bíblia for verdadeira, tolo é aquele que não a segue. Se a Bíblia for falsa, tolo é aquele que não a combate. Então, por isso que você não pode se dar ao luxo de ficar neutro em relação a esse livro. Você tem que assumir uma posição. Esse negócio não fede nem cheira. Para a Bíblia, isso aqui não funciona. Aliás, por que Deus se comunicaria através de um livro? Uma das perguntas que as pessoas sempre fazem é o seguinte: a Bíblia é escrita por homens. Desculpe, foram homens. Não foi Deus que escreveu a Bíblia, eu concordo, foram homens. Você já ouviu essa frase por aí? A Bíblia é escrita por homens, por que eu vou acreditar nisso? Vamos ler aqui uma passagem dela que fala isso? Eu mencionei esse texto, mas vamos lê-lo agora. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, lá no final da Bíblia, capítulo 1, verso 21. Eu vou ler o verso 20 também. O verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura e Bíblia é a mesma coisa, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, realmente, ela foi escrita por homens. Mas tá bom, pastor, então responda para mim, por quê? Por que Deus não falaria direto? Aliás, Deus não atende às orações da gente? Sim ou não? Você não pode falar direto com Deus em oração? Por que Deus então usou Paulo para falar para mim o que ele quer? Paulo, Pedro, Tiago, João, por que Deus não fala direto para mim? Por que eu tenho que depender de um livro que foi escrito há 2000 anos atrás por outras pessoas? Se Deus tem uma verdade, por que Deus não aparece para mim direto e fala assim: Rodrigo, eu quero o seguinte, que você faça isso. Pronto. Ele não fala direto, não, manda eu ler um livro que outro escreveu. Para que Deus precisa de um livro para comunicar comigo se ele podia falar direto? Seria a mesma coisa de o Walter estar aqui na minha frente e eu mandar um recado para ele por alguém que está sendo... Como é que é o seu nome aqui? Assuero, de ontem, sim. Aí eu lembrei de ontem, o rei Assuero, viu? Eu falo assim: Assuero, o Walter está ali, ó. Assuero, escreve uma carta para mim e para o Walter. Se ele está ali, por que eu não falo direto com ele? Então a pergunta é: por que Deus não fala a sua verdade direta? Por que ele manda através de um livro? Simples.
Porque Deus respeita os padrões cognitivos da humanidade, ou seja, os modos de compreensão. Deixa eu citar para vocês uma frase de Vygotsky. Quem é pedagogo aí já estudou muito Vygotsky. Vygotsky dizia o seguinte: o ser humano se constitui como tal em seu meio social. Você só é ser humano, lembra também, nenhum ser humano é uma ilha? O ser humano só se constitui como tal em seu meio social. É que nós temos que superar aquela tendência antropocêntrica de achar que o universo é Deus e eu. O universo não é Deus e eu, o universo é Deus e nós. O universo não é Deus e eu, o universo é Deus e nós. E você tem que notar que em seu redor você não pode ter nenhum contato com a realidade senão através do outro. Você só conhece a realidade passando por pessoas que estão em redor de você. Você não conhece a realidade sem os outros. Opa, desculpa. Vou citar para vocês aqui um estudo feito por Bandura. Bandura é professor de Oxford, de Stanford, melhor dizendo. E o Bandura, ele fez um estudo muito interessante sobre o ser humano, a questão da modelagem. Ele mostrou que até as crianças só interagem com a realidade através dos pais. Ou dos tutores, quem toma conta da criança. Em outras palavras, desde que você nasceu, você só conhece a realidade através do outro. Já está no nosso DNA. A gente nunca consegue aprender sozinho. Até no mundo animal é isso. O pássaro para voar precisa da mamãe. Então você nunca interage com a realidade sozinho, sempre através do outro. Deixa eu citar a frase de um teólogo católico, Garderdal, que é um teólogo espanhol. Ele disse o seguinte, olha que bonita essa frase dele, quase poética. Para chegar ao eterno, é necessário voltar os olhos para a temporalidade. Para ir até Deus, é necessário passar pelos homens. Para penetrar profundamente no mistério, é necessário partilhar a intimidade com o próximo humano. Para nos conhecermos a nós mesmos, temos que passar pelo irmão e deixar que ele passe por nós. Em suma, para ficar mais simples, está no nosso DNA a necessidade do semelhante para reconhecer a realidade. E Deus, como sabe que o ser humano funciona assim, Deus usa assim. Carro movido a gasolina só funciona a gasolina, ele não é flex. Então, se você quiser que o carro ande, você vai colocar nele gasolina. Você não vai colocar nele areia. Se o carro funciona a gasolina, você vai colocar gasolina. Se o ser humano só consegue entender a realidade através do contato com o outro, então Deus me revelou a palavra dele através da experiência com o outro. E pode olhar que isso é assim mesmo. Você não é especialista em tudo. Por exemplo, eu dei vários exemplos ali. Como é que eu sei que o medicamento vai curar a minha doença, se eu não sou médico? Como é que eu sei? Consultando o médico. Quando você afirma assim, olha, Ormigreia para pressão alta? Está vendo que eu não sou médico? Quando você fala o seguinte, Ormigreia para encefaleia, dor de cabeça, como é que eu posso afirmar isso aqui para vocês? Eu preciso de um médico. Como é que eu posso ter certeza que a teoria da relatividade funciona? Eu preciso do testemunho de um físico, eu não sou físico. Como é que eu sei que realmente essa estrutura vai ficar de pé? Eu preciso do testemunho de um engenheiro. Como é que eu sei, por exemplo, que esse carro agora vai funcionar? Eu preciso do mecânico. Então, veja bem, você não pode ser doutor em tudo. Tem um monte, 90% do conhecimento que você tem, você adquiriu pelo testemunho de outro. E mesmo aquela área que você domina, que você é especializado, você precisou dos seus professores, dos livros de alguém que escreveu antes de você. Em outras palavras, eu só interajo com a realidade através do testemunho de outros. Eu sei que o testemunho do outro é falho. O médico pode errar, o físico pode errar, o engenheiro pode errar, mas ainda que o outro falhe, o testemunho dele é o meio mais seguro de eu ter contato autêntico com a realidade. Concordam comigo? Se é assim que a coisa funciona, eu não devo me admirar de Deus também ter usado o mesmo caminho para revelar a palavra dele até a mim. Ele revelou através do testemunho de especializados em profecia, que puderam ver. Como especializados? Pessoas com dom profético. Algumas pessoas receberam de Deus o dom da profecia. São especializados nisso. Então Deus usou essas pessoas para revelar para mim as verdades dele. Nem todo mundo pode ser médico. Nem todo mundo pode ser bombeiro. Nem todo mundo pode ser arqueólogo. Nem todo mundo pode ser profeta.
Então, assim como Deus usa os médicos para me revelar verdades da vida, da saúde, usa os biólogos para me revelar a verdade, usa os astrônomos para me revelar verdades das estrelas, ele usa de maneira especial os profetas para revelar verdades da Bíblia. Agora, como há médico e há charlatão, como há engenheiro e há o faz tudo, há também o verdadeiro profeta e o falso profeta. Mas isso é assunto para uma outra palestra. Agora, tudo bem. Eu já entendi, então. Então, a Bíblia é Deus falando com sotaque humano, certo? Certo. Mas tem outros livros grandes da humanidade. Você tem o Bhagavad Gita, você tem o Livro Vermelho, de Mao Tse Tung, você tem o Mein Kampf, de Adolf Hitler, livros que ficaram famosos. Você tem os livros... Por que a Bíblia destaca em relação a todos esses outros livros da humanidade? Por que eu posso dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e os outros não? Bem, eu vou responder de novo, apelando para uma coisa que vai ser surpresa para alguns. Tem uma frase atribuída a Tertuliano, que ele dizia assim, credo quia absurdum. Creio porque é absurdo, mas não entenda absurdo como idiota, não. Absurdo no sentido assim de incrível. Absurdum é uma palavra em latim que não é falso cognato. Absurdum não significa ridículo, não. Absurdo em português. Absurdum significa incrível. Absurdum, acima do supimpa. Creio porque é incrível, porque é amazing, que é uma coisa maravilhosa. Creio porque é demais. Mas Paulo admitiu falar da loucura da pregação. Então, se você aí é uma pessoa que descrê da Bíblia e fala isso tudo é loucura, seja bem-vindo ao clube. Paulo e eu também achamos que é a loucura da pregação, mas uma loucura que faz sentido. Eu espero mostrar isso até o final do sermão. Sabe qual é a loucura da pregação? Eu vou dizer a você qual. Se a Bíblia fosse preparada literariamente para ter o sucesso de venda que ela teve hoje, quantos bilhões de exemplares já foram vendidos desde 1816 para cá? 6 bilhões. Eu desafio qualquer outro livro do mundo a chegar pelo menos a 10% dessa tiragem. 10%. Nem o Livro Vermelho. A China, que detém a maior população mundial, o Livro Vermelho não chegou a 600 mil exemplares. E do Livro Vermelho não vendeu nem a metade disso, e olha que o governo obrigava todo mundo na China a ter. 6 bilhões. Para a Bíblia ter esse sucesso de vendas, se ela fosse preparada, seria natural. Seria natural, ela foi preparada, é igual uma enciclopédia Barça. Se uma música, não tem essa música agora do Michel Teló aí que está fazendo sucesso, que é uma asneira, pode ter certeza que aquilo ali foi pesquisado. Ele sabe o estilo musical para atingir as pessoas. Quando Hollywood faz um filme que chama atenção, o filme é preparado. Eles consultam psicólogos, eles consultam sociólogos, eles consultam historiadores, para o filme chamar atenção, arquitetos, gente treinada. Então, quando um filme ganha o Oscar, é natural, ele foi preparado para aquilo. Foram milhões de dólares investidos no filme. Agora, eu não preciso de fé para deduzir que o grandão vai ganhar a batalha ali, a luta de sumô. Mas se por alguma razão o pequenininho ganhar, é meio esquisito, não é? Sabe o que eu quero dizer com esse quadro, essa parábola? A Bíblia é o menininho. É isso mesmo. Se a produção de livros fosse comparada a uma corrida de cavalos, eu afirmo para vocês que a Bíblia seria o azarão. Seria o último cavalo que podia nem chegar ao final da corrida, quanto mais ganhar. E eu vou mostrar a vocês por quê. Em primeiro lugar, a Bíblia nasceu pronta para fracassar. Ela nasceu pronta para ser um aborto intelectual. A Bíblia nasceu pronta para ser abortada antes de ser concluída. Eu vou mostrar isso para vocês. Até a sobrevivência da Bíblia, eu estou falando com vocês não como crente, eu estou falando agora como questionador. Só a sobrevivência desse livro é um milagre. É esquisito. Não vou usar a palavra milagre, que pode assustar alguns. É espantosa. Só o fato desse livro chegar até hoje é espantoso. Eu tenho outros livros, é verdade da história, com curiosidades. Mas nenhum livro tem tantos senões e tantos contra como a Bíblia. Até os problemas levantados pelos críticos eu posso pegar a favor da Bíblia. Por exemplo, esse Leonard Ravenhill, ele dizia o seguinte: a Bíblia é inteiramente absoluta ou obsoleta? E quem estuda na faculdade sabe que hoje você ser radical é um tiro no ouvido, um tiro no pé, é um suicídio intelectual. E a Bíblia é radical. Então, primeira coisa que a Bíblia não deveria sobreviver, porque ela é radical. E principalmente hoje, a tendência das pessoas é acabar com materiais
radicais. Coisa radical não dura muito. Outro problema da Bíblia, a linguagem dela é pobre, paupérrima. Essa escritora aqui, Emily Elizabeth Dixon, ela foi uma das maiores poetisas americanas. Ela foi crente por um tempo, depois ela desanimou da fé, e ela era apaixonada por Shakespeare. Ela fazia as meditações dela baseadas em Shakespeare. E quando você perguntava da Bíblia, sabe o que ela dizia? Olha a frase dela, a Bíblia? Eu sou uma poetisa, uma das maiores poetisas da literatura inglesa. A Bíblia é um antigo volume, escrita por homens desbotados, sugestionados por santos espectros. Ela ainda criticava a Bíblia, dizendo que se o livro fosse escrito não em sermões condenatórios, mas com a elegância e gentileza dos escritos de Orfeu e outros livros, a Bíblia seria mais bem aceita. Aliás, até mesmo Santo Agostinho de Hipona admitiu que antes dele ser convertido, ele tinha uma dificuldade com a Bíblia porque ela era, em termos literários, inferior a Cícero. E eu também admito para vocês. Eu sei que tem aqui, por exemplo, 1 Coríntios 13, que é um poema muito bonito, o Salmo 23 é muito bonito, mas tirando essas poucas exceções, em termos literários, a Bíblia é um livro feio. Ela não tem a elegância de um Carlos Drummond de Andrade. Não tem. Ela não tem. Em termos literários, eu sei que estão assustando alguns, um crente falando isso da Bíblia, mas lembra, eu não estou partindo do pressuposto dela como livro de Deus, senão eu estou chovendo molhado, eu estou dando para vocês o testemunho por que eu sou obrigado a acreditar que esse livro é o livro de Deus. Se eu já parto desse pressuposto, eu estou sendo preconceituoso. Se eu já parto do pressuposto que você é culpado até que se prove o contrário, então eu estou começando neutro. Por isso eu estou fazendo essa admissão. Em termos literários, a Bíblia não é um livro bonito como Machado de Assis. Pega Cecília Meirelles. Olha que bonito. Adélia Prado. Carlos Drummond de Andrade. Isso para citar aí os nossos. José Saramago, um ateu. Como aquele camarada escreve bem. Não é isso? Aquele tratado da cegueira lá, que é o ensaio sobre a cegueira. A Bíblia não é tão bem escrita assim. As frases dela são feias. Vou mais além. Olha essa acusação de Thomas Paine, um dos fundadores da nação americana. Sempre que lemos as histórias obscenas, as orgias voluptuosas, as execuções cruéis e torturantes, a vingança implacável com as quais mais da metade da Bíblia está cheia, seria mais coerente invocarmos a palavra de um demônio que a palavra de Deus. É uma história de maldade que tem servido para corromper e brutalizar a humanidade. Realmente, ele está falando isso porque é o seguinte, quando você pega as histórias da Bíblia, um editor ia cortar isso fora. A história da concubina que foi esquartejada e os pedaços dela foram colocados nas portas. Se lembram dessa história? A profecia de Olibá e Oliá, as duas irmãs prostitutas lá, é uma linguagem quase erótica aquilo ali. É feio. Quando Isaías fala que a nossa justiça é como trapos de imundícia, sabe o que significa aquilo ali? Pano sujo de sangue de menstruação. A Bíblia tem uma linguagem que se eu usasse no púlpito algumas coisas como está, a censura até barraria. Quando fala no Apocalipse, a prostituta de Apocalipse 17, que ela estava o sujo, né, do sangue dos santos, fala que ela estava bebendo o cálice com as imundícias da sua... Aquilo ali é sêmen dos amantes dela. Olha que linguagem mais pesada e feia. Se eu escrevesse desse jeito, um editor ia falar assim, peraí, vamos usar um eufemismo aqui, vamos mudar. A Bíblia tem uma linguagem feia. Existem pequenas contradições que ninguém se importou em corrigir. Um evangelista fala que eram dois endemoniados, que Jesus curou, outro fala que era um só, um fala que eram dois cegos, outro fala que é um só, um fala que o túmulo estava vazio, outro fala que tinha um anjo lá dentro. Ninguém preocupou em corrigir isso aqui. Expressões obscuras. Numa parte fala que Deus não se arrepende, outra fala que Deus se arrependeu. E o pior, Deus mandou matar os amalequitas, incluindo as crianças de peito. Um livro com todos esses defeitos poderia vender 6 bilhões de exemplares. Outro problema, autores muito diversificados. Não teve editor final, não teve reunião de pauta. Aqui alguns escritores de livros didáticos, eu também tenho livro didático publicado, e eu já escrevi livros com outros autores. Felizmente eu dei sorte com os autores, meus companheiros. Mas eu sei que nem todos os casos são assim. E um dia lá na USP a gente estava discutindo isso. Eu lembro da minha orientadora falando assim, escrever um artigo científico a 2 mãos é complicado. Eu sei que quanto mais pessoas se juntam para carregar um piano é mais fácil. Mas com livro é diferente. Quanto mais autores você tem, mais complicado fica.
Um quer usar um tipo de literatura, outro quer usar outro. Então 3, 4, 5, escreve um livro com 5 pessoas sem um editor final. Não vai dar certo. A Bíblia tinha mais de 40. 40 autores. Que nunca tiveram uma reunião de pauta. Nunca tiveram nada. E mais, eu fico imaginando, se hoje eu chegasse com uma proposta para um editor. O dono da Record, ou da editora Abril, ou de qualquer uma dessas editoras famosas, a Barnes & Noble, qualquer uma dessas livrarias, editoras aí que tem no mundo inteiro. E fala assim, eu tenho uma proposta de um livro para vocês examinarem. Aí tá bom. Ele me perguntar o seguinte, qual o tema do livro? Não tem um tema assim seguro não. Fala da salvação, fala do juízo final, fala da vida de Jesus. Tá, é biografia. É biografia, mas também é filosofia. É biografia ou filosofia? É biografia, filosofia e teologia. Tá, mas é biografia, e que mais? Não, aí também tem conselhos, tem histórias, não, é bagunçado. E tá aí, quem vai escrever esse livro? Há mais ou menos umas 40 pessoas, que nunca se encontraram. A maioria deles. Um morando no lugar do outro, um espaço de tempo de mais de 1000 anos entre um e outro. Sabe o que esse editor ia falar comigo? Meu amigo, não perca meu tempo. Não me faça perder meu tempo, ele é precioso. Jamais um livro desse seria publicado ou faria sucesso. Aliás, a Bíblia é um clássico, não é? Olha, 6 bilhões de exemplares vendidos tem que ser um clássico. Mas o que é um clássico? Eu gosto dessa frase de Mark Twain. Ele ironizava dizendo o seguinte, um clássico é uma obra que todos gostariam de ter lido e ninguém quer ter o trabalho de ler. Vocês anotaram? Todo mundo gosta de citar Shakespeare, mas poucos leram Shakespeare. Né? Bom, mas o que é um clássico mesmo? Olha a definição. Um clássico é uma peça literária que, pelo senso comum, é reconhecida como possuindo um status superior na história da literatura. Seu autor também deve possuir semelhante status. Ou seja, um clássico é um livro que ele tem que ser sui generis. Um livro assim, clássico é uma fatia de literatura, de livros produzidos, que tem detalhes especiais que só aqueles livros têm e mais ninguém. Não é qualquer um que pode ser clássico. Aliás, clássicos é uma palavra em latim que significa elite. A elite dos cidadãos romanos, da cidadania romana. Então, no início, falava de clássicos só como sendo livros ocidentais, depois aplicou-se a livros orientais. Em outras palavras, um clássico não é um livro escrito por qualquer um, é um livro que passa no tempo. Não é à toa que Aulus Gellius, que é um autor romano do segundo século, ele escreveu nas notas áticas o seguinte, clássicos scriptor non proletarius. Um escritor clássico não pode ser do povão. Ele não pode ser do povão. Aí eu já tenho um problema, porque a Bíblia tem um monte de autor aqui que é do povão. Tem alguns aqui que são até analfabetos. Analfabeto é, possivelmente, talvez Pedro não soubesse escrever, usou um secretário para escrever as epístolas dele. Os apóstolos de Jesus eram... Paulo era erudito, tá certo, mas Amós era boiadeiro. Muitos deles eram pobres, não tinham condição nenhuma, não podia ser um clássico. Um clássico perpassa através do tempo, um clássico tem que ter um apelo estético. A Bíblia não tem apelo estético. Tem que ter uma mensagem significante, depende para quem. Um clássico deve ser escrito com elegância, até se for descrever a violência. Eu já mostrei que a Bíblia não é escrita com elegância. Um clássico tem que chamar a atenção dos intelectuais antes de chamar a atenção do povão. É verdade, o clássico ele segue o caminho inverso. Primeiro ele chama a atenção dos intelectuais, que o classificam como clássico. Depois que ele chega no povão, que fica sabendo que existe, mas muitos nem leem. A Bíblia ela começa do povão. Um clássico tem que ter uma história cativante, um enredo que prenda. A Bíblia às vezes começa com uma genealogia que não acaba. E fulano que gerou Beltrano, blá, 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 blá. Um clássico não pode ser escrito de maneira gramaticalmente pobre. Gente, se você soubesse o tanto de erro de gramática grega que tem no Apocalipse, o Apocalipse é um absurdo em termos gramaticais. No grego, é claro. Tá, tirando o clássico, abaixo do clássico você tem o best-seller. O best-seller não é um clássico, mas é aquele livro que vende demais. Por exemplo, os livros do Paulo Coelho não são clássicos, mas são best-sellers. Dan Brown, Código da Vinci, é um best-seller. E qual que é a característica de um best-seller? Bom, perguntaram ao João Cortez, como é que vocês classificam um livro para saber se ele vai vender muito? Ele fala, bom, primeiro, nós fazemos uma pesquisa com o autor, uma entrevista, para analisar se ele tem potencial para vender muito. Depois analisa o tamanho da família, da empresa onde ele trabalha, se ele conhece muita gente, se ele tem convivência social. Todas essas características podem determinar se a venda será boa. Aí quando eu pego que os escritores da Bíblia aqui, você tem um rei assassino e adúltero. Arrependeu, mas foi assassino e adúltero. Você tem um Moisés aqui também que assassinou o cara e fugiu. Você tem um Paulo que era presidiário.
Você tem o Mateus, que era cobrador de impostos e passava a mão, como todos os cobradores de impostos. Não dá para fazer um clássico. Com essas questões que eu acabei de colocar aqui, eu faço uma pergunta intelectual para você me responder. Quem está assistindo em casa, quem está vendo pela internet, vocês fazem muita pergunta para o pastor. Agora vocês estão diante de um pastor que ele faz perguntas. Por que a Bíblia não caiu no esquecimento? Olha, vocês perceberam que é um livro produzido meio a machadada? Não, sério. Olhando assim, grosso modo, parece que a Bíblia foi feita a machadada. Não parece uma obra de arte assim, sentada, pensada, com as palavras escolhidas a dedo. Não, ela infringe todas as regras de um clássico e de um best-seller. Então tem um problema intelectual aqui agora. Se ela infringe todas as regras, todas as características de um clássico e de um best-seller, como ela vendeu 6 bilhões de exemplares? Como? Agora eu gostaria que os ateus me dessem uma resposta. Como? Desculpe, eu estou disposto a tirar sapatos, desde que me deem sapatos novos. O que eu não estou disposto é me deixar descalço. Esse sermão que eu estou fazendo para vocês aqui é parte de um livro que eu estou escrevendo. E o título do livro é para provocar. O título dele é O Ceticismo da Fé, porque às vezes é preciso duvidar para crer. É justamente por ter essas dúvidas intelectuais que eu creio. Como que um livro com tantos defeitos vende 6 bilhões de exemplares no mundo inteiro? E não vê com aquela resposta assim, porque a igreja manipulou a cabeça das pessoas. Você vai lá e está falando bobagem, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque se fosse por força, eu teria o mesmo resultado com o livro vermelho de Mao Tse Tung, que ele também obrigou toda a China a ter o livro vermelho. E ele não chegou nem a fazer cosquinha da tiragem da Bíblia. E lá foi mandado mesmo, o comunismo obrigou. O Capital de Marx era obrigatório na antiga União Soviética. E nem por isso vendeu tanto. Então se fosse por isso aí, a Bíblia já teria acabado. E ela continua sendo vendida até hoje, mesmo que a igreja não tenha tanto poder assim. Segundo, para surpresa de muitos, a igreja não ajudou tanto assim na Bíblia, não. Deixa eu, antes de falar da igreja, falar um pouquinho de Voltaire. Voltaire, que era um deísta, inimigo declarado da Bíblia, ele chegou a dizer em 1776 o seguinte, e era um homem intelectual. Voltaire dizia o seguinte, em 100 anos, a Bíblia será um livro caído em desuso, bom para ser relegado às prateleiras empoeiradas do livreiro. Nós estamos em que ano mesmo? 2012. Quantos anos aproximadamente? Quem é bom em matemática? 200 e poucos anos, né? Eu estou com o dobro do tempo que ele falou que a Bíblia ia ser peça de livreiro. Aliás, eu tenho até que corrigir um erro que está no meu livro. Vários livros, inclusive o meu, cita que a casa de Voltaire virou depósito de Bíblias, mas eu escrevi para a Sociedade Bíblica de Genebra, e não é bem a casa de Voltaire. É o hotel onde Voltaire ficava. Então eu tenho que corrigir eu tenho que falar de público, eu errei. Não é a casa de Voltaire, o hotel dele. Esse hotel aqui em Lausanne, na Suíça, é o Hotel Gibbon, em homenagem a Edward Gibbon, onde Voltaire e Gibbon várias vezes faziam encontros com outros intelectuais contra a Bíblia. Voltaire também morou na Suíça. Só que lá eles faziam os encontros, e lá nesse hotel que vocês estão vendo aí, ele fez essa declaração. E foi esse hotel que alguns anos depois da morte de Voltaire foi transformado num depósito de Bíblias. Daí a confusão do pessoal pensar na casa de Voltaire. Mas na verdade eu venho a público dizer que eu cometi esse erro. Não é a casa dele, é o hotel onde ele ficava com Edward Gibbon. Agora, esse livro tinha tudo para ser destruído. Desculpe, eu falei que ele tinha tudo para não decolar. Mas para piorar a história, durante a sua trajetória, houve várias tentativas de destruí-lo. Se você já achou um milagre, um livro com tantos defeitos, está até hoje aqui vendendo 6 bilhões de exemplares, eu vou aumentar o extraordinário para você. Esse livro foi o livro mais perseguido da história. Nenhum livro teve tantas tentativas de destruição como a Bíblia em tantos séculos diferentes. Por exemplo, deixa eu começar com Diocleciano. Diocleciano decretou em 303, ele reinou de 303 a.C., depois de Cristo, até 313. Depois ele passou lá o cargo, ele dividiu Roma em 2 partes, pars orientalis e a pars occidentalis, aí, isso é outra história. Depois ele acabou renunciando ao trono, aposentou, o único imperador que aposentou. Ele decretou que cada Bíblia cristã deveria ser queimada. Presume-se que centenas, se não milhares de cópias da Bíblia tenham se perdido. Por isso nós temos poucos exemplares da Bíblia anteriores ao 4º século a.C., porque Diocleciano mandou queimar todos. Muitos cristãos morreram para proteger os poucos exemplares da Bíblia conseguindo sobreviver.
Depois, 20 anos depois, veio Constantino e tentou recuperar a situação, pedindo para copiar em 50 exemplares da Bíblia para repor a perda. Uma delas está hoje no Vaticano, outra está no Museu Britânico. Em 1199, agora você vê, eu falei de Roma, né? Aí você fala que a igreja colocou a Bíblia. Com todo respeito aos católicos que estão conosco, isso aqui é uma coisa que os padres admitem. Meu primeiro doutorado foi na Universidade Católica, eu não estou falando mal da igreja católica, eu estou falando de um erro da igreja católica naquele tempo. Como a igreja adventista também tem seus erros, tá certo? Todas as igrejas têm os seus erros. Eu estou falando de um erro cometido naquela época. Naquela época, o Papa Inocêncio III proibiu a tradução da Bíblia para a língua vernacular francesa. E ele decretou que seria um perigo se a Bíblia fosse lida por pessoas simples do povo. Quem fosse apanhado naquela época lendo ou ensinando a Bíblia na França seria morto. E várias Bíblias foram queimadas, pasmem, a mando da igreja. Depois da morte de Inocêncio III, o Sínodo de Toulouse redigiu o 14º cânon contra os cátaros e também os albigenses, dizendo o seguinte: nós proibimos que os livros do Antigo e Novo Testamento que sejam possuídos por membros leigos. Nós proibimos que membros leigos possuam livros do Antigo e Novo Testamento. Então a igreja não tinha interesse em divulgar a Bíblia. Você tinha os pagãos querendo acabar com a Bíblia, a igreja também não tendo interesse. Aliás, o Wycliffe foi condenado por heresia em 1383, porque ele queria traduzir a Bíblia para o inglês. E depois que ele foi morto, os ossos dele foram exumados e queimados. Em 1564, o Papa Pio IV promulgou uma constituição de 2 regras, permitindo que a Bíblia fosse lida por alguns, mas só com uma autorização especial da igreja. Mesmo assim, não fico muito feliz não, porque o Papa Sisto V e Clemente VIII reservaram para si mesmos e a Sagrada Congregação o direito de autorizar ou não a leitura da Bíblia. Depois, 10.000 Bíblias foram queimadas de uma só vez por ordem do rei Ferdinando II, da Espanha. 10.000 Bíblias queimadas de uma só vez. Numa época em que a Bíblia era rara de se possuir. O Papa Clemente II condenou a leitura da Bíblia e o Papa Gregório considerou as sociedades bíblicas um crime contra Deus e contra a igreja. Então veja bem, um livro cheio de defeitos, mas que ocasiona tanta oposição. Vocês estão notando os problemas? Um livro cheio de defeito, mas que o pessoal insiste em preservar. Um livro cheio de defeitos que o pessoal insiste em preservar e outros se sentem ameaçados e querem queimá-lo. E mesmo a igreja cristã, que é baseada nesse livro, impede a sua leitura. Como é que um livro desse pode ter sobrevivido até hoje? Como? E o que é mais curioso, quando eu faço uma comparação dos manuscritos dos clássicos da antiguidade, a Bíblia ganha de todos. Mesmo com tantos problemas, olha bem, ninguém proibiu a leitura das guerras gaulesas de Júlio César. Ninguém proibiu. As guerras gaulesas de Júlio César nunca foram proibidas, nunca foram queimadas em praça pública, nem nada. E realmente é uma obra tremenda. Sabe quantos manuscritos, quantas cópias antigas eu tenho das guerras gaulesas? 10. Sabe quantas cópias eu tenho de Platão, da República de Platão? 7. Sabe quantas cópias eu tenho de Tucídides? 8. Sófocles? 100. Aristóteles? Eu só tenho 5 cópias. A Ética Nicômaco, só 5 cópias. O campeão é a Ilíada de Homero. 600 cópias. 600 e poucas. Da Bíblia, só do Novo Testamento, em grego, são mais de 5.500 cópias. Se eu juntar com as antigas traduções em siríaco, e copta, e latim e tudo mais, são mais de 24.000 cópias antigas da Bíblia. Percebeu o milagre? Nenhum dos outros livros foi perseguido ou queimado em praça pública. Mas a Bíblia, por alguma maneira, sobreviveu. O que isso me dá a entender? Tinha alguma coisa nesse livro que fez as pessoas quererem morrer por ele e fazer tudo. E como se não bastasse, ela ainda foi proibida em países comunistas, em muitos países muçulmanos, foi alvo do mais acirrado ataque do racionalismo, é motivo de deboche de muita gente. Nenhum outro livro, apesar de tudo isso, teve tantas profecias cumpridas como a Bíblia. Nenhum outro livro, e quando eu falo profecia, eu falo profecia de verdade. Ontem eu fiz menção aqui que tem muita profecia genérica. Desculpem, não insultem a minha inteligência. Eu não quero insultar a sua. Eu falei aqui que tem profecia que é igual música de amor quando você está na fossa. Qualquer uma conta a sua história.
Esse ano, e dava sucesso, né? Esse ano vai morrer alguém famoso no Brasil. Aí pega o pessoal especialista em Nostradamus lá, não, Nostradamus profetizou isso. Você já leu as Centúrias? É a coisa mais ridícula, assim. Uma luz vermelha brilha no sol do meio-dia. O sangue desce por todas as escadarias. Isso aí pode aplicar a qualquer coisa. Ou se eu chegar aqui e falar assim, irmãos, eu sou profeta. O Espírito Santo me revelou aqui. Quem está sentindo dor nas costas? Por favor, levanta a mão. Vai ter um monte de gente com dor nas costas aí. O Espírito Santo me mostrou que tem alguém aqui hoje que entrou nessa noite que está com um problema muito sério no casamento. É só estudar estatística. Eu não estou falando dessas coisas generalizadas que qualquer um faz, não. Estou falando de profecia séria. A Bíblia dá data, ela dá evento e a coisa acontece. Outro detalhe, a Bíblia tem confirmação da arqueologia, confirmação de cientistas, confirmação de filósofos, de pedagogos, de historiadores. Nenhum livro da história inspirou tantos mártires que falaram assim, eu morro por essa Bíblia. Aliás, deixem-me fazer uma pergunta para vocês. Qual intelectual em sã consciência daria a sua vida por sua interpretação de Shakespeare? Tem alguém da área de letras aqui? Ou literatura? Tem lá no fundo 2, 3 pessoas, 4. Você conhece alguém da área de letras ou literatura, especializado, quem sabe, em Machado de Assis, que teria coragem de ser mártir por sua interpretação de Machado de Assis? Eu nunca vi na área da psicanálise alguém disposto a dar sua vida por sua interpretação de Freud. Nunca vi. Nunca vi. Mas a Bíblia é o único livro em que as pessoas estão dispostas a morrer pela interpretação que tem a respeito desse livro. Nenhum outro livro produziu isso. E se a Bíblia não tivesse sido escrita? Eu me pergunto, que aliás não é tema meu, é título de um livro, de James Kennedy. E se a Bíblia não tivesse sido escrita? Aí alguém vai falar, já sei. Se não tivesse sido escrita seria muito bom. Não teríamos a Idade Média nem a Inquisição. Se você falar isso, você está errado. Porque a Idade Média e a Inquisição não se baseou na Bíblia. Não se basearam na Bíblia. Lembre que eu acabei de mostrar para vocês que na Idade Média, pelo contrário, a Bíblia foi banida pela igreja. Então não culpe a Bíblia. Se quiser culpar a igreja, tudo bem. Mas a Bíblia não. Quiser até culpar o cristianismo, pode. Mas a Bíblia não. A Idade Média, as perseguições, a Inquisição só existiram porque a Bíblia não estava sendo seguida. Não culpe a Bíblia. A Bíblia foi tirada do povo naquela época. Aliás, a escravidão dos negros, tudo aquilo ali existiu não por culpa da Bíblia. Não se baseou na Bíblia. O comunismo mostrou já como seria uma sociedade sem a Bíblia. A União Soviética baniu a Bíblia. E quando teve a perestroika, todos os soviéticos, que agora eram os russos, voltaram para a Bíblia. Nós já conhecemos como é que é o mundo sem Bíblia. Você tem aí a China. A ciência, se não tivesse a Bíblia, seguiria outro rumo, porque os pais da ciência moderna, Leonardo da Vinci, Pasteur, Newton, só criaram a ciência moderna porque, graças à sua leitura da Bíblia, eles percebiam que havia um modo de interpretar a realidade diferente dos dogmas da igreja. A Bíblia deu inspiração a esses homens para interpretarem a realidade de uma maneira diferente dos dogmas da igreja. Então, se a Bíblia não existisse, se esses homens não tivessem lido a Bíblia, eles não teriam tido insight para produzir a ciência moderna. Aliás, se a Bíblia não existisse, Klepper jamais diria que ele só refletia sobre os pensamentos de Deus depois dele mesmo. Se a Bíblia não existisse, Lincoln não libertaria os negros americanos. Porque ele mesmo declarou, sem a Bíblia eu jamais poderia saber o que realmente é certo ou errado. Se a Bíblia não existisse, a história da literatura seria outra. Nós não teríamos o Inferno de Dante Alighieri. Não teríamos o Paraíso Perdido de John Milton. Não teríamos o Fausto de Goethe. Não teríamos Ariano Suassuna escrevendo o Alto da Compadecida. Nós não teríamos... Aliás, esses autores tinham que buscar a sua inspiração noutra coisa, porque a Bíblia não existia. Não haveria a Reforma Protestante. Não haveria as freiras da Ordem de Madre Teresa de Calcutá ajudando crianças na Índia. Não haveria. Será que sem a Bíblia o mundo seria melhor? Duvido. Duvido. Eu reconheço, porém, que a resposta a essa última pergunta é meio subjetiva, porque é difícil você falar o que seria se não fosse. Mas tem uma coisa que eu posso falar que é real e você pode colocar à prova. Sabe o quê? A transformação que esse livro causa. A transformação que esse livro causa. Vou dar alguns exemplos para vocês. Littleton, Barão de Littleton, um dos maiores ateus, que era um racionalista, novelista, político inglês. Ele queria estudar para provar que a Bíblia não passava de uma novela.
Depois que ele estudou aquilo à luz da história, acabou se tornando cristão e escreveu observações sobre a conversão de São Paulo. Lew Wallace, ateu também, queria escrever um romance detonando com a Bíblia. Um amigo dele também era ateu, falou o seguinte: por que você não escreve em forma de romance? Ia ganhar dos jovens. Aí ele começou a pesquisar a Bíblia para escrever um livro tipo romance que ia detonar com a Bíblia. Ele acabou se convertendo e escreveu Ben-Hur. William Ramsay, que eu mencionei ontem, especialista em história romana antiga, foi investigar a história de Paulo para ver que tudo era uma fraude. Acabou se convertendo. Frank Morrison, um jornalista investigativo, foi investigar a questão da ressurreição de Jesus, também se converteu. Não são pessoas que vieram a uma igreja e alguém pregou para eles, não são pessoas intelectuais que foram investigar para combater e acabaram se convertendo. É aquele ali, ó, C.S. Lewis, um dos maiores intelectuais de todos os tempos. Lee Strobel, não mencionei ali, um jornalista do Chicago Tribune, especializado em jornalismo investigativo. Um dia a mulher dele chegou em casa e falou o seguinte: eu tenho uma notícia para você. O que é? Eu e as meninas estamos frequentando uma igreja de crente e vamos nos batizar. O Lee Strobel ficou tão abismado que se a mulher falasse que tinha um amante, doeria menos. Aí, sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte: eu vou provar para você que religião não tem nada a ver. E ele era tão inteligente, do Chicago Tribune, que o Chicago Tribune e a polícia pagavam para ele ir em cena de crime, para pegar furos na cena do crime. Aí ele pegou o avião e começou pelos Estados Unidos a entrevistar vários especializados em arqueologia bíblica, filosofia. Ele entrevistou Norman Geisler, Edwin Yamalti, entrevistou Bruce Metzger, vários deles aí. Peter Kreeft, filósofo, Rav Zacarias. Depois que ele entrevistou todo esse pessoal, ele voltou para a mulher e falou o seguinte: olha, e ele foi munido como um bom jornalista, ele levou pauta. Ele fez aquelas perguntas escabrosas. Se Deus é amor, por que ele mata a criancinha? Por que tem contradição na Bíblia? Todas as perguntas. Quando ele voltou convertido. Aí alguém deu uma sugestão para ele: por que você não transforma em livro isso que você tem as... Aí ele fez, tem em português inclusive, A Case for Christ, que ficou em português com o título Em Defesa de Cristo. Compensa vocês lerem esse livro, muito bom. Vem Em Defesa de Cristo, Lee Strobel. Aliás, eu citei ali o nome dele sim. Albright, o pai da arqueologia moderna, que era humanista, e depois viu que a arqueologia confirma a Bíblia. E o último que eu queria citar para vocês, Anthony Flew. Quando eu fiz a faculdade de filosofia, eu estudei Anthony Flew. E Anthony Flew era, do final do século XX, o maior filósofo vivo do final do século XX, e ateu. Um dos maiores ateus. Para quem não é da área filosófica, eu vou pedir licença para dizer, Anthony Flew está para a filosofia moderna como, sem exagero algum, como Freud está para a psicanálise. Anthony Flew está para a filosofia moderna como Vygotsky está para a pedagogia. Ele tem tese doutoral sobre ele, e ateu. Ele é professor de Oxford, e ele debateu na infância com C.S. Lewis, que era um ateu que se converteu. Quando o Anthony Flew estava agora velhinho, o homem começou a estudar, e começou a acreditar em Deus. E ele, com relação à Bíblia, ele falou o seguinte: a Bíblia é eminentemente um livro que merece ser lido. A ressurreição de Jesus tem muito mais evidências que qualquer outro milagre mencionado na história. Ele morreu agora, recentemente, em 2004. Em 2008 ele morreu. Foi tão forte a conversão de Anthony Flew, que escreveu Deus um Delírio, Richard Dawkins, ele admite ali, olha, a perda desse gigante intelectual para o lado dos crentes. Foi tão dolorosa a conversão de Anthony Flew para os ateus, que no início eles desmentiram. Falaram assim: é mentira, os crentes estão falando que Anthony Flew agora acredita em Deus, isso é mentira, eu conversei com ele. Quando ele falou assim: não, eu aceito que Deus existe. Aí sabe o que eles falaram? Ele está velho. Aí o Anthony Flew, no livro dele assim, Deus existe, um ateu garante, ele falou o seguinte: curioso, porque eu várias vezes na minha trajetória acadêmica eu mudei de ideia. Ninguém nunca rejeitou quando eu mudava de ideia, mas quando eu mudei de ideia em relação à existência de Deus, eu me chamaram de louco. Curioso que antes de eu declarar ao mundo que eu acreditava em Deus, eles publicaram um artigo científico meu e fizeram resenha sobre ele. O que tem nesse livro que fascina pessoas desse calibre mental? E eu termino dizendo uma coisa: quer fazer um exercício? Eu sei que a educação enobrece, eu sei de tudo isso. Mas tem muita gente culta também que está presa. Não é verdade? Aliás, pegue agora, vá a uma cadeia, uma penitenciária, com o livro de José Saramago, e comece a ler José Saramago para os presos. Eu desafio você. Eu desafio você, quantas pessoas você consegue fazer deixar as drogas lendo José Saramago?
Leve Machado de Assis, leve o Capital de Karl Marx, leve o Mein Kampf, a minha batalha de Adolf Hitler, leve qualquer livro clássico que você quiser. Leve o Alcorão, porque o Alcorão é curioso, os muçulmanos não se baseiam no Alcorão para fazer a religião deles. É diferente da Bíblia, eles não pregam o Alcorão, eles pregam o Islã, é diferente. Pegue o Bhagavad Gita, pegue qualquer livro desse, vá à penitenciária e fala assim, dá licença pessoal, pede ao delegado lá e comece a abrir para eles lá poemas de Machado de Carlos Drummond de Andrade e comece a ler. Leia o Ensaio da Cegueira de José Saramago. Depois eu quero ver quantas pessoas vão deixar o mundo do crime e das drogas, porque você leu aquele. Pode até ser que haja um caso ou outro, pode até ser. Mas eu duvido que haja centenas, milhares de casos, como há com a leitura desse livro. Então você quer ser inteligente? Eu acho que eu já coloquei perguntas demais para que você, no mínimo, saia daqui com interesse em descobrir qual é o segredo desse livro. Concorda comigo? Qual o segredo? Um livro feio, do ponto de vista literário, digo. Lembra que eu já expliquei isso para vocês. Um livro que não teve um planejamento, parece que foi feito a machadada. Um livro que todo mundo tentou perseguir, mas ao mesmo tempo todo mundo tentou defender. Um livro que miraculosamente sobreviveu até hoje. Um livro que tem 6 bilhões de exemplares vendidos. Tem alguma coisa de especial aqui. E eu até agora fico feliz por tudo que eu falei de negativo em relação à Bíblia. Sabe por quê? Se a Bíblia fosse um livro bonitinho, projetado, estudado, com as palavras escolhidas a dedo, tudo muito bem formado, com reuniões de pauta atrás de reuniões de pauta, e tivesse o sucesso que tem, eu teria uma explicação racional, lógico. Ela foi montada para isso. Mas com tantos defeitos, chegando a esse sucesso que tem, eu só tenho uma explicação. Apesar de ser um livro escrito por homens, a sua origem é divina. E Deus propositadamente deixou o livro a machadadas, porque se Deus permitisse que a Bíblia viesse como uma obra de arte, os críticos hoje diriam assim, mas lógico, um livro preparado para isso só poderia dar esse resultado. 2 mais 2 sempre são 4. Agora, quando 2 mais 2 dão 7, aí eu... Um livro que tinha tudo para ser um fracasso, e é um livro que transforma vidas. E eu termino meu sermão contando uma história para você. Uma vez um casal estava lendo a Bíblia, por conta própria. Eles estavam com um casamento em crise. Depois da primeira semana de leitura, o homem virou para a mulher e falou o seguinte, mulher, se esse livro estiver certo, nós estamos errados. Na segunda semana, ele virou para ela e falou assim, olha, se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. Mas na terceira semana, eles concluíram maravilhados. Se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos. E eu afirmo para você, com todas as letras, esse livro está certo. E você pode ser salvo. E aqui tem uma verdade que liberta. Esta é a loucura da pregação. Um livro de fato escrito por homens. Deus falando com sotaque humano. Porque se ele falasse com sotaque divino, nem eu nem você iríamos entender. Então Deus fala na minha língua, com o meu sotaque, para que eu possa entender. A Bíblia é Deus com um rosto. Deus falando comigo através de pessoas como eu, pessoas falhas como eu, que amam Jesus e almejam tremendamente para o céu. Estude esse livro, ele vai transformar a sua vida. Que Deus abençoe você. Amém.